Ora, muito boa tarde, Sr. Professor Pinto Duarte, Srs. Professores, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Antes de mais, o meu agradecimento por estar aqui hoje na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e o tema que eu vou tratar respeita à crise e ao direito administrativo. Procurarei ser breve, a hora está adiantada, e a análise que eu tentarei fazer, de forma breve, como acabei de sublinhar, é uma análise numa ótica quer do direito administrativo, quer da ciência da administração, e visa traçar duas reflexões. Uma primeira reflexão sobre a identificação dos fatores da crise. E aqui devo dizer que a tese que procurarei demonstrar é que a crise não surge com a questão financeira de 2008, a crise no direito administrativo é bem anterior a 2008. Segundo ponto que gostaria de convosco partilhar são as interrogações, sobretudo as questões que a reforma da administração e do direito administrativo hoje coloca. Sobretudo a questão final, que no fundo se resume ao seguinte: ainda é possível um novo direito administrativo na Terceira República, ou hoje a crise precipita inevitavelmente as instituições para uma Quarta República? Comecemos pelo primeiro aspecto, pela identificação dos fatores da crise. Antes de mais, há que tomar em consideração que nos últimos 40 anos, os últimos 30 e muitos anos, o direito administrativo sofreu fundamentalmente três vias de modificação. Por um lado, a Constituição; em segundo lugar, a União Europeia; em terceiro lugar, a lei interna. Não obstante estas três vias de modificação, o certo é que há uma profunda erosão, uma profunda degeneração destas alterações por estas três vias ocorridas nos últimos 30 anos. E estas alterações derivam, a meu ver, de diversos fatores que procurarei elencar de forma telegráfica. A primeira prende-se com a quase total partidarização da administração pública. A administração pública vive hoje uma situação de colonização pelos partidos políticos. Se excetuarmos as universidades e as associações públicas, toda a administração pública hoje vive colonizada pelos partidos políticos, e com uma particularidade: é que o partido que ganha as eleições tem também a ideia de que ganha com isso o aparelho do Estado. E por isso temos o Estado rosa, o Estado laranja e, naturalmente, com os efeitos, com as consequências que daí resultam. E quais são essas consequências? Em primeiro lugar, substituição do mérito e da idoneidade pela figura da cunha, pela figura do compadrio, pela figura da fidelidade política. Mas o que está em causa verdadeiramente é o cerne do princípio republicano, que é colocado em causa. Porquê? Porque junto da opinião pública há hoje a ideia, a convicção de que a administração pública é incompetente, é parcial, é permeável, envolve interesses obscuros e é corrupta. Esta verdadeira ditadura dos partidos políticos, dentro e fora da administração, repercute-se, por isso mesmo, também ao nível do próprio sistema político. E o sistema político assenta hoje, quando há uma maioria política, assenta num paradoxo. E o paradoxo é este: quando mais necessário seria limitar o governo, menos eficientes são os mecanismos parlamentares de limitação do próprio governo. Por consequência, hoje, a responsabilidade política do órgão executivo é uma mera ficção. É uma ficção na administração central, é porque é uma ficção a responsabilidade política do governo perante a Assembleia da República, tal como é uma ficção ao nível dos governos regionais ou ao nível dos governos das autarquias locais. Por outro lado, a legislação administrativa produzida nestes últimos anos é uma legislação que tem falta de unidade e até de convergência de soluções. Muitas vezes há uma total contradição, há formas tardias, incompletas e até de uma infinita complexidade, muitas das leis na área administrativa que têm sido editadas, publicadas nos últimos tempos. Tenho até dúvidas, permitam-me que o confesse, que alguns dos autores materiais dessas diplomas
sejam hoje capazes de entender a própria complexidade daquilo que geraram. A criatura está muitas vezes revoltada contra o Criador. E talvez a criatura tenha a sua razão. Por outro lado, a aplicação administrativa e jurisprudencial da legislação administrativa contribui também para a crise das instituições. E porquê é que contribui para a crise das instituições? Por um lado, há um esquecimento, uma marginalização da Constituição. E por outro lado, o aplicador, seja o aplicador administrativo, seja o aplicador judicial, prefere sempre uma solução conforme à prática habitual, em vez de procurar soluções mais conformes com a lei nova. De algum modo, podemos dizer que o passado tem mais força que o presente e o precedente decisório tem uma força jurídica superior à lei nova. A tudo isto acresce o quê? Uma postura genérica de que quem é titular de um cargo se entende hoje como entendia no século XVII, no século XVI, se entende como possuidor de uma prerrogativa da autoridade, em vez de vinculado a um especial dever de servir a coletividade. Há aqui, hoje, ainda uma estrutural falta de ética personalista e de entendimento de que a persecução do interesse público é um serviço à coletividade. Esquece, por isso mesmo, que administrar é sempre gerir interesses alheios segundo critérios jurídicos de decisão e dos quais se têm de prestar contas. O direito administrativo verdadeiramente resume-se em 3 palavras. O direito administrativo resume-se na ideia de interesse público, na ideia de vinculação e na ideia de responsabilidade. Ideias, infelizmente, proclamadas nos manuais, mas raramente apreendidas por quem exerce o poder. A partir de setembro de 2008, nós assistimos a uma crise internacional que se abateu sobre os Estados. E novos fatores de crise atingem hoje o direito administrativo português. Eu sublinharia 5 desses principais fatores de crise. Primeiro, a crise financeira colocou em causa o modelo de Estado social. Aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós aprendemos sobre uma administração prestadora e a satisfação de necessidades que correspondem a direitos sociais, hoje está claramente posto em causa. A administração prestadora tomou consciência dos custos financeiros dos direitos fundamentais. E, sobretudo, num país que tem uma cultura dos direitos fundamentais, mas não tem uma cultura dos deveres fundamentais, tomou-se ainda mais consciência abrupta dos custos e dos deveres que todos os direitos fundamentais têm. Por outro lado, a verdade é que os partidos políticos também verificaram que as promessas eleitorais têm custos que o sistema fiscal não pode suportar ilimitadamente. Segundo fator, o acordo, o memorando com a Troika, envolveu, há que o dizer, a transformação de Portugal num verdadeiro protetorado internacional. Portugal não é hoje um Estado independente. Num processo curioso de negociação e de conclusão totalmente extraparlamentar, como já foi aqui mencionado. A Assembleia da República foi como se não existisse. O que ainda é pior, é existir e totalmente desvitalizada, marginalizada. E, por outro lado, isto revelou a clara falência da força normativa da Constituição. A Constituição de 76 é hoje, em largos domínios, um mito histórico apenas ensinado nas faculdades de Direito e que, na prática, vive um coma jurídico. Terceiro fator. Há pouco já sublinhado pelo Sr. Professor António Espanha, a necessidade numa emergência, numa situação de emergência, passou hoje a ditar a lei fundamental do país, envolvendo a execução interna do acordo da Troika, um cenário sancionado pelo próprio Tribunal Constitucional. Ou seja, o próprio Tribunal Constitucional, que deveria ser o garante da Constituição, é o primeiro a sancionar uma prática contrária à Constituição, em nome da necessidade, usando o argumento da natureza transitória das respectivas medidas. Quarto fator. O Governo, numa postura de intervenção administrativa no campo financeiro só comparável
ao compromisso que em 1928 levou o Dr. Salazar à pasta das finanças, o Governo revela hoje um exercício centrípeto do princípio da subsidiariedade, à luz ainda da Constituição e num contexto claramente neoliberal, como já foi há pouco sublinhado. E com uma coisa curiosa, é que o Governo executa hoje um programa que não é seu, mas que foi subscrito pelo seu partido, mas que foi negociado pelo atual maior partido da oposição. O que é uma situação paradoxal, porque o neoliberalismo não é apenas uma característica hoje dos partidos ditos de direita, mas também um elemento que contaminou os partidos de esquerda. Aliás, verdadeiramente, hoje quase todas as pessoas são neoliberais, mesmo algumas que o dizem não ser, bem no fundo, se fizerem um exame de consciência, não precisam de o fazer todos os dias, mas se virem ao espelho, em muitas áreas são perfeitamente neoliberais. E o neoliberalismo não é apenas na economia. O neoliberalismo também é na área dos costumes, na área da família. Também aí há laivos de neoliberalismo. Quinto e último fator. O direito administrativo hoje vive verdadeiramente um esforço de racionalização de meios e de estruturas no âmbito da administração, com a preocupação, naturalmente, da consolidação orçamental. E o que é que isto dita? Dita redução de níveis prestacionais. Uma previsível, o professor Bacelar Gouveia adiantou, mas é uma previsível revisão de contratos administrativos. O cancelamento de procedimentos concursais envolvendo grandes obras públicas. A fusão e a extinção de estruturas orgânicas da administração, a alienação de bens, a limitação de capacidade de endividamento das entidades infraestaduais. Ou seja, nós estamos hoje, num certo sentido, numa oportunidade, visto na ótica, pelos vistos que está em moda, do lado positivo, uma excelente oportunidade para refletir sobre a reforma da administração. E é isso que eu proponho neste segundo momento, é uma reforma, ou melhor dito, uma reflexão sobre as linhas de reforma da administração. E vamos esquecer a Constituição e o seu modelo que neste momento impõe. Não é nada de original o que eu estou a propor, mas, dizia eu, centraria em 5 reflexões que gostaria de convosco partilhar. Primeira reflexão. Até que ponto, à luz de um Estado fundado na dignidade da pessoa humana, se alicerça um nível ótimo de justiça social na relação existente entre bem-estar e capacidade fiscal dos contribuintes? Por outras palavras, até onde é que as exigências da solidariedade entre os membros de uma mesma sociedade, que fazem com que cada um de nós seja guarda do seu irmão, pode ir no sentido de impor sacrifícios patrimoniais, individuais, em benefício daqueles que mais precisam, daqueles a quem a justiça social impõe que o Estado tenha uma função prestadora. Há aqui espaço para uma reflexão sobre os níveis de um novo contrato social. Segunda reflexão prende-se com a existência do modelo autárquico. E esta segunda reflexão é claramente provocatória. Também esta. Será que se justifica a existência de milhares de freguesias, sendo cada uma delas uma pessoa coletiva de direito público, dotada de órgãos próprios? Pergunto. Não seria mais conveniente um modelo em que um órgão da freguesia ou a freguesia fosse entendida como parte de uma administração periférica municipal, em que a junta de freguesia funcionasse como órgão municipal de âmbito local, extinguindo milhares de entidades públicas que correspondem a essas freguesias? Terceira reflexão. Independentemente da questão, e penso que a maior parte das pessoas sabe o meu entendimento sobre a necessidade de existência de um Tribunal Constitucional, penso que devemos refletir sobre o modelo da justiça administrativa. E o modelo da justiça administrativa, sobretudo neste sentido. Será que se justifica que exista uma jurisdição própria para julgar litígios administrativos, tendo como estrutura de topo o Supremo Tribunal Administrativo? Ou, em sentido contrário, não fará mais sentido a existência de tribunais especializados
num contexto de um único Supremo Tribunal de Justiça. Será que o Supremo Tribunal Administrativo não é ele também um Tribunal de Justiça? Não há aqui ainda uma presença de um modelo do antigo regime? Ou um modelo próprio do início do século XIX? Quarta reflexão. O tema da autonomia patrimonial e, em especial, o tema da autonomia financeira das regiões autónomas, das autarquias locais e de todas as demais entidades públicas menores. Para esclarecer, no fundo, isto. A autonomia não significa independência. E a pergunta é esta. Será que a capacidade de endividamento das entidades públicas tem ou não de encontrar limites no próprio texto constitucional enquanto expressão da vontade dos portugueses e não determinação externa aplicada a Portugal? Quinta e última reflexão. Deverá ou não a Constituição sujeitar a intervenção decisória do Governo, enquanto órgão superior da administração, a criação de quaisquer entidades públicas ou privadas por parte de entidades públicas menores? Haverá um princípio de crescei e multiplicai-vos nas entidades públicas, segundo o qual cada uma delas pode criar ilimitadamente as entidades que entender, sobretudo até como forma de desresponsabilização patrimonial ou como forma de promoção e arranjar lugares para o pessoal político que, aos diversos níveis, necessita de colocação. A estas 5 reflexões internas, eu colocaria, para terminar, 2 outras reflexões no âmbito da União Europeia e dos seus reflexos no direito administrativo português. A primeira interrogação é a seguinte. A vinculação aos princípios da concorrência e da proibição de discriminações face a entidades de outros Estados-membros, impedindo políticas protecionistas dos agentes económicos nacionais, isto visa garantir mais o acesso de concorrentes estrangeiros ao mercado nacional ou, pelo contrário, abrir aos agentes económicos nacionais os mercados europeus. Por outras palavras, existindo hoje um forte desequilíbrio entre Estados ricos e Estados pobres dentro da União Europeia, pergunto se o mercado favorece a intervenção ou não dos Estados mais ricos sobre o mercado interno dos Estados mais pobres. É que, se assim for, a defesa da concorrência pelo direito da União Europeia torna-se, hoje, uma forma camuflada de esconder verdadeiras relações coloniais no espaço europeu. Segunda interrogação. A integração no âmbito da União Europeia baseia-se no princípio da solidariedade e da igualdade entre os Estados-membros ou, pelo contrário, envolve hoje uma clara distinção entre uma potência dominante e um conjunto de Estados satélites? A União Europeia é uma verdadeira associação de Estados ou, pelo contrário, é já hoje uma federação em que um Estado assume a natureza de Estado federal e todos os restantes o estatuto de Estados federados? Deixo-vos esta reflexão e deixo-vos naturalmente a reflexão final. Tudo isto ainda é possível mudar dentro da Terceira República ou tudo isto pressupõe a existência de uma nova República? A resposta a esta questão já não é de direito, é uma resposta relativamente à qual começam as divergências de cada um de nós. Muito obrigado.